engenheiros do Brasil, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o laudo de sondagem. Bem, mas para que serve o laudo de sondagem? Bom, o laudo de sondagem vai nos fornecer as propriedades do subsolo do local onde nós estamos ali fazendo a nossa edificação, certo? Ele vai nos fornecer qual é o tipo de solo que é ali, se é um solo arenoso, siltoso, rochoso, quais a espessura dessas camadas, se há água ali naquele terreno, qual é o nível d'água, as propriedades do solo, se é um solo que tem uma boa compressibilidade, é poroso, é rochoso, ele tem uma resistência alta ao cisalhamento. Isso tudo vai servir para dados ali para fornecer uma fundação adequada para suportar a nossa estrutura e não apresentar problemas, patologias ao longo da vida útil daquela construção. E agora, como é realizado o laudo de sondagem? Bem, o laudo de sondagem ele pode ser feito de diversas maneiras, podem ser de apercussão, atrado, rotativo, misto, mas eu quero dar ênfase aqui nesse vídeo em exemplificar o laudo de sondagem a percussão, que também é conhecido como SPT ou sondagem simples, que é o mais utilizado no Brasil. Bem, essa execução ela é baseada na norma NBR 6484. Essa sondagem consiste basicamente em um peso de 65 kg, cai a uma altura de 75 centímetros sobre um amostrador e é contabilizada quantas vezes esse peso tem que cair nesse amostrador para que esse amostrador ultrapasse uma camada de 15 centímetros de solo. É realizado isso aí 3 vezes. Esses 15 primeiros centímetros é desclassificado, que são os superficiais ali, né? Onde não vamos fazer com certeza a nossa fundação. E os 2 últimos é contabilizado a quantidade de vezes que esse peso caiu sobre esse amostrador para ultrapassar esses 15 centímetros de solo. Exemplo, digamos que temos um peso, né? E ele cai sobre esse amostrador na primeira vez 3 vezes para ele ultrapassar os 15 centímetros, certo? Então ele caiu 1, 2, 3 e esse amostrador conseguiu em 3 vezes ultrapassar 15 centímetros de solo, certo? Tá, então a primeira vez foi 3. Na segunda vez, na segunda camada, né? Ele precisou cair 5 vezes. Então, na segunda vez, na segunda camada, no segundo 15 centímetros de solo, foi necessário cair 5 vezes. Lá na terceira camada de 15 centímetros de solo, ele foi necessário cair 10 vezes. Ou seja, na primeira foi 3, na segunda foi 5, na terceira foi 10. A primeira camada de 15 centímetros foi desconsiderada, que é a superficial, tanto que não foi difícil ultrapassar aquela camada. E as 2 últimas, elas são somadas, ou seja, 5 mais 10, 15. E esse é o nosso NSPT final, que vai servir para ali fazer os cálculos de fundação que suporte a nossa estrutural. A pergunta que não quer calar. Paula, quando eu posso dispensar um laudo de sondagem? Realmente é obrigatório fazer um laudo de sondagem em uma edificação de 2 pavimentos? Realmente é necessário fazer ali um laudo de sondagem quando a minha edificação for apenas térrea? Quando é que eu posso dispensar tudo isso? Bem, eu separei aqui um material para eu ler para vocês e já acabarmos com essa dúvida de uma vez por todas da nossa vida, certo? Bom, vou ler aqui. Bem, o Código do Consumidor, lá no artigo 39, diz o seguinte: é vedado ao fornecedor de produto ou serviço, dentre outras práticas abusivas. Aí ele cita diversos itens e eu quero ressaltar aqui o item 8. O item 8 diz o seguinte: colocar no mercado de consumo qualquer produto ou serviço em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes. Ou, se as normas específicas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, ou outras entidades credenciadas pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, certo? Ou seja, nós somos obrigatoriamente ali induzidos pelo Código do Consumidor a entregar ao nosso consumidor final, né, um serviço, um produto que esteja ali de acordo com as normas. Tá, Paula, mas a norma diz o quê? Ela me obriga e ela me dispensa em que situações? Bem, eu vou ler aqui. As sondagens de reconhecimento da percussão são indispensáveis e devem ser executadas de acordo com a NBR 6484, levando em conta as peculiaridades da obra em projeto. Tais sondagens devem fornecer, no mínimo, a descrição das camadas atravessadas, os valores de índice de resistência à penetração e a posição do nível d'água, certo? Então, ela obriga fazer em toda situação, seja 2 pavimentos, seja térrea,
seja o que for, ela não dispensa a gente, em hipótese alguma, não fazer o laudo de sondagem, mas ela exige que, no mínimo, o laudo de sondagem contenha esses 3 itens. Aí agora, mesmo você sabendo disso, você pode falar, ah não, Paulo, isso é bobeira, eu tô vendo ali que o solo é bom, eu tô vendo que vai dar certo, vai suportar, meu vizinho ali fez, não deu problema. Você tá vendo superficialmente, você não tá vendo ali por baixo do solo, das profundidades ali, como está aquele solo. E mesmo que o vizinho tenha dado certo, que bom, serve como parâmetro, serve, mas não podemos confiar apenas nisso. Vai que ali no seu terreno, por acaso, tem ali um diferencial, alguma coisa que esteja ocorrendo, e você vai executar uma coisa sem saber o que tem ali embaixo, certo? Ok, pode ocorrer então 3 hipóteses. A primeira hipótese é não fazer laudo de sondagem e o projetista fazer um superdimensionamento. Isso vai encarecer sua obra. Digamos, exemplo, que as fundações ali é necessário fazer uma profundidade de 2 metros. Porém, como o projetista não sabe aonde está o solo firme, ele não sabe que em 2 metros já é um solo firme, ele fala que vai fazer em 3,5 metros a profundidade. Então, é 1,5 metro a mais que está sendo escavado, que vai ser concretado, que vai ser armado, de material e de mão de obra que está sendo desperdiçado ali em cada sapata. É um desperdício muito alto, que um laudo de sondagem sairia muito mais barato nesse caso, certo? Então, esse superdimensionamento vai encarecer a obra muito mais. E a segunda situação é que, vai que esse superdimensionamento, esse chute que você deu de 3,5 metros não foi o suficiente. Vai que na sua situação, o solo firme ali adequado para sua construção seja 4 metros, 4,5 metros. Esse 1 metro a mais, meio metro a mais, vai causar patologia na sua construção no decorrer ali da vida útil dela, né? Você vai começar a ver surgir trincas, fissuras, o seu solo ele vai recalcando, a sua fundação vai recalcando. E isso vai trazer um grande prejuízo, tanto psicológico, né, o transtorno que isso tudo vai trazer, e financeiro, porque reparar uma fundação é muito mais custo, né, do que quando se está construir de uma maneira certa. Ou mais, a terceira hipótese é que, durante a execução da sua fundação, você se depara ali com uma surpresa. Vá que o nível d'água esteja muito acima do esperado. Vá que a sua fundação que você escolheu, que você se planejou para executar ali, seja uma fundação que não pode estar em contato com água. Vá que tenha um subsolo no seu projeto e esse nível d'água vai acabar inviabilizando esse subsolo. Isso tudo vai trazer um transtorno muito alto que pode deixar de executar ali da maneira que você quer, ou seja, vou ter que abrir mão do subsolo, ou vai ter que dobrar ali os custos, né, para remover aquela água, ou para aderir uma outra técnica construtiva para a fundação. E aí que o barato sai caro. Dispensando o laudo de sondagem, né, você fica suscetível a esses imprevistos e a futuros erros, né, que pode ocorrer ali na sua fundação. Agora você me pergunta, tá, Paulo, então eu vou fazer um furo de sondagem, já estou respaldado pela lei, já estou ali seguro? Não. A norma fala da quantidade mínima dos furos de sondagem. Isso tudo vai variar conforme a área projetada da edificação. Bem, a norma diz o seguinte, então, que para uma área projetada de até 1.200 metros quadrados, é necessário fazer um furo de sondagem a cada 200 metros quadrados. E para uma área acima de 1.200 até 2.400 metros quadrados, é necessário fazer um furo de sondagem a cada 400 metros, certo? E acima desse 2.400 é necessário seguir ali o plano particular da construção. E a norma diz mais, ela fala o seguinte, que no mínimo, em uma área de projeção de até 200 metros quadrados, deve ter no mínimo 2 furos de sondagem. E uma área de projeção de 200 a 400 metros quadrados deve ter no mínimo 3 furos de sondagem. Tá, agora vamos levantar uma hipótese de um estudo de viabilidade. Digamos que eu quero construir um prédio de 10 pavimentos e estou em dúvida entre terreno A e o terreno B. Não sei desses 2 terrenos qual é o que vai me proporcionar uma resistência maior de solo para que eu venha adotar uma fundação mais econômica, uma fundação que não seja tão profunda, né? O que vai me economizar bastante. Então, como eu não sei sobre esses 2 terrenos e eu quero optar ali para comprar, digamos, um terreno para eu construir meu prédio de 10 pavimentos e ainda não tenho a minha planta pronta, né? Para eu tirar a área projetada e estipular a quantidade de furos,
Nesse caso, que é um estudo de viabilidade de terreno, a norma me permite fazer da seguinte maneira, que a quantidade de furo seja fixada em uma distância de a cada 100 metros no máximo de furo. Ou seja, a quantidade de furo vai ser a quantidade de furos que vai dar ali em uma distância de no máximo 100 metros. E que no mínimo deve ser executada 3 furos de sondagem. Tá, mas como a norma fala que eu devo distribuir os meus furos ali no terreno? Bom, na fase preliminar, a norma fala que os furos devem ser distribuídos de forma homogênea. E na fase de projeto, deve ser considerado os pormenores da estrutura, onde vai estar demandando mais esforço e tudo mais, que vai estar solicitando mais do terreno, né? E nos casos onde houver mais de 3 furos, não pode ser feito os 3 furos no mesmo alinhamento. E até em que profundidade eu devo ali fazer o laudo de sondagem? Bom, a profundidade ela vai ser conforme a solicitação que a minha estrutura vai estar demandando ali. Eu preciso levar a minha fundação até um local onde ela não está sendo tão demandada, né? Onde não está sendo tão solicitada pela estrutura. É levado como critério para determinar ali aonde é esse local onde não está sendo tão demandado o seguinte critério, aonde a pressão que a casa está fazendo no terreno, a pressão ali, o bulbo que está criando no terreno, no solo, seja menor do que 10% do que a pressão geostática do solo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham entendido um geralzão aí, como funciona o laudo de sondagem. Curta, compartilha, chama mais pessoas para se inscrever aqui. E é isso. Tchau, tchau!